Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Nosso abraço a todos os irmãos e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Abra a palavra de Deus em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Quarta-feira passada nós começamos a tratar desse capítulo, falando sobre a paz em meio às tempestades. E abordamos especialmente o fato de que Pedro, na noite anterior ao dia em que ele seria julgado e condenado, possivelmente morto, como foi Tiago, ele fazia o quê? Estava ansioso, preocupado, tentando subornar os guardas, gritando. Foi isso? Ele fazia o quê? Dormia. Dormia. Alguém lembra por que nós falamos que ele estava dormindo? Hein? Por causa da sua fé. E eu estou gostando de ver, os irmãos estão lembrando da fé, promessa, visão correta da morte, sabia que a igreja estava intercedendo por ele. Você anotou, meu Lacete. Muito bem, é importante anotar, né? Ele tinha plena confiança em Deus, demonstrou isso, né? Sua fé estava firmada no Senhor Jesus, teve relacionamento com o Senhor Jesus. Ele tinha certeza de que a igreja estava em oração por ele, irmãos. Certeza. A igreja estava intercedendo por ele. Ele cria na promessa de Jesus, porque Jesus disse a ele: quando você for velho, né, não era a hora dele morrer. Creu na promessa de Jesus. Ele sabia que a morte é a passagem para o céu. A morte não é um terror. Então ele enfrentou a morte tranquilamente. Estava com seu coração em paz. Minha coroa, como diz Paulo, né? Minha coroa está guardada, não vou me preocupar. E ele não tinha mais nada que fazer. Não tinha mais nada que fazer. Humanamente falando, né? Não tinha nada que fazer. Então, ele descansou. Então a gente aprende essas lições para aplicar no nosso dia a dia, nas tempestades da vida que nós enfrentamos, as dificuldades, lutas, provações. E a gente tem que crer, não perder o sono, não ficar ansioso, preocupado. Se fizermos a nossa parte, aquilo que o Senhor nos diz para fazer, se estamos crendo nas promessas de Deus, fundamentando a nossa vida nas promessas do Senhor, se estamos fazendo a vontade do Senhor, irmãos, a ansiedade vai embora. A preocupação, ela vem, a ansiedade vem, mas a gente vence. A gente vence. Muito bem. Agora eu quero abordar a questão da igreja, né, intercessora, que eu quero trazer mais duas lições. Houve então a libertação de Pedro da prisão, e então deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos começar agora no verso 6. Então, quando a gente intercede, quando a igreja é intercessora, ela crê, irmãos, que a última palavra é do Senhor Jesus. Olha só, verso 6.
Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eu creio que Pedro orou. Pedro era um homem de oração, ninguém tem dúvida disso, né? Mas a igreja estava intercedendo por ele. 7 dias de festa da Páscoa. A igreja não arredou o pé da oração. A igreja estava orando. Enquanto o povo estava em festa, a igreja estava de joelhos. A Páscoa era libertação, comemoração da libertação. Então, possivelmente, o texto não diz isso, né? Possivelmente, eles estavam lembrando do que estavam celebrando: libertação. E o que eles estavam pedindo a Jesus? Libertação de Pedro. A igreja estava orando. Mas é interessante, irmãos, que quando foi essa libertação? No último dia de festa. Isto é, a festa terminou, no outro dia ele seria apresentado. E foi exatamente na última noite que ele foi libertado. Queridos, pensem comigo. Deus podia ter impedido a prisão de Pedro? Podia. Deus podia ter agido de tal maneira na vida de Herodes, impedindo de ele prender Pedro? Podia. Deus podia ter libertado Pedro no primeiro dia? Podia. No segundo? Podia. Claro que sim. Porque na última noite. Será que isso tem alguma coisa a nos dizer, a nos ensinar? Será que Jesus estava pretendendo nos ensinar que devemos perseverar até o fim, não desistir? E que Ele está nos mostrando que a última palavra é dele. Que não importa o poder ou os poderes humanos, as autoridades, o que elas estão fazendo, de errado, não importa, há um poder maior, e a última palavra é de Jesus. Queridos, quando tudo parece que não tem mais jeito, Deus entra em cena. Quando parece que não há mais nada que fazer, que acabou, ponto final, Deus coloca uma vírgula e a história continua. Vocês lembram aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Claro que lembro. Jesus foi crucificado, morto, sepultado, e os discípulos iam caminhando para Emaús. Alguém se aproxima e começa a conversar com eles, caminhando junto. Coração ardia, até repreender. Você não sabe o que aconteceu? Por que vocês estão assim? Mas você não sabe.
Você é o único em Israel que não sabe do que está acontecendo? E eles disseram assim: nós, olha só, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de remir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Isto é, acabou. Já era. A nossa esperança se foi. Pelo andar da carruagem, não é? Campeonato, acabou. Não tem mais jeito. E Jesus estava ali entrando em cena, queridos. Vocês lembram também que quando os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, e foi à tardezinha, Jesus mandou que eles atravessassem o mar, e logo em seguida começaram a enfrentar uma grande tempestade. E foram, e foi. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê o barquinho de Jesus atrás da gente? Ele ficou de vir, cadê ele? E isso foi passando o tempo, e não foi uma tempestade pequena não, queridos. E aí Jesus aparece, vocês lembram do detalhe do texto? Na quarta vigília da noite. Isto é, na última vigília. Lá por 3, 4, 5 horas. Era de 3 a 6 a última vigília. Quer dizer, Jesus chegou nesse período. Quer dizer, no finalzinho da noite, na madrugada, quase amanhecendo o dia, Jesus aparece para livrar, acalmar aquela tempestade. Queridos, eles pensaram que Jesus estava atrasado. Jesus nos abandonou. E olha que nós estamos obedecendo, hein? Ele insistiu. E a palavra usada no texto é que Jesus insistiu com eles. Vão na frente. Às vezes a gente fica assim, irmãos. A gente não consegue conciliar tempestade com a nossa fé, com a nossa crença, com a obediência que estamos fazendo a Jesus. A gente não consegue conciliar. Parece que tem alguma coisa fora do contexto, que a gente não podia estar passando por aquilo. E a gente acha que Jesus demora. Jesus demora. E não foi. O que Marta e Maria disseram para Jesus quando ele chegou lá, quarto dia, que Lázaro estava morto? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente fica assim, foi uma declaração de fé, de que Jesus podia curar, se ele estivesse lá, mas ao mesmo tempo tem um rancorzinho aqui, né? Uma cobrança. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse vindo logo, quando nós chamamos, queridos, Deus não demora, Jesus não se atrasa, não se atrasa. Quando nós não recebemos a promessa, a ação, a resposta de Deus, é porque Ele está, o quê? Fazendo o quê? Um de cada vez, trabalhando, né?
em nosso favor, para nos dar coisa melhor, irmãos. Jesus não está demorando, não. É porque nós queremos tudo para ontem. O nosso relógio é o quê? Cronos. E o relógio de Deus é Kairos. É o tempo de Deus. Jesus não trabalha com esse relógio aqui. Nós sim, nós olhamos para esse relógio, para o nosso calendário, para as 24 horas do dia. Jesus age no tempo certo, na melhor hora e da melhor forma. A solução, o livramento, a cura, o socorro, a resposta vem na hora de Deus. Mesmo que a gente não entenda, irmãos, não alcance. Já trabalhamos sobre isso várias vezes, né? Queridos, a última palavra, por mais que essa frase esteja batida, mas nós não podemos esquecer. A última palavra é de Jesus, na minha e na sua vida. Amém? Segunda lição que eu tiro aqui hoje, queridos, é que quando a igreja está orando, intercedendo, ela movimenta as intervenções que vêm do céu. Verso 7, veja lá. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Verso 8, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Verso 9, então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. É muito interessante isso aqui, meus irmãos. A igreja estava intercedendo em favor de Pedro, e a resposta veio. Deus escalou um anjo. Deus viu a igreja orando. Deus disse: vai. Agora sim, sou eu que estou dizendo, né? Vai lá atender aquela igreja que está orando. Vai lá libertar meu servo. Quando a igreja ora, irmãos, quando intercede de maneira perseverante, as intervenções dos céus acontecem. Deus começa a agir. Há uma conexão, queridos, entre o altar na terra e o trono no céu. Há uma conexão entre os joelhos dobrados e o braço estendido de Deus, ou a mão estendida de Deus. O mensageiro de Deus foi a resposta.
as orações daquela igreja. E ele veio libertar Pedro da prisão. Milagre sobrenatural acontecendo em resposta às orações. Agora, eu gosto desse detalhe do texto, irmãos. Eu acho que você gosta também. O anjo, olha só, o que o anjo disse para Pedro? Algo assim tão natural e lógico. Levante-se depressa, coloque o cinto, calce as sandálias, ponha a capa e venha me seguir. Pedro obedeceu. Pedro obedeceu. Agora, o que Pedro não podia fazer, o anjo fez. O anjo fez. Quando chegou, iluminou a prisão, as correntes caíram, diz o texto. Eles passaram pelos primeiros sentinelas, os guardas, os soldados. Eles não perceberam nada. Passaram pelo segundo comando lá, guardas que estavam a postos, também não perceberam nada. Quando chegaram diante do grande portão de ferro da entrada da cidade, Pedro tinha um controle remoto, né, na mão, e fez assim, pip, e o portão foi, o motorzinho ligou, foi. O portão se abriu. Irmãos, que coisa interessante, queridos. Eu gosto de fazer esse destaque, irmãos. Aquilo que eu posso e devo fazer e aquilo que não está no meu limite. Passou do meu limite. Não consigo fazer. Não é para eu fazer. É de Deus. O que eu posso e devo, eu preciso fazer. Mas chegou aqui no meu limite, irmãos, descansa. Deixa Deus agir. E Ele vai agir, irmãos. Aquilo que Pedro não podia fazer, o anjo de Deus fez. Aquele mensageiro de Deus fez. Então nós temos uma lição importante aqui, irmãos. Deus não vai fazer o que nós podemos fazer. Não vai fazer. Às vezes, nós não vemos as intervenções dos céus. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos fazendo a nossa parte, isto é, nós não estamos obedecendo. Em tudo. Em tudo. A nossa parte precisamos fazer. Tirar a pedra. Tirar a pedra. Mas ressuscitar Lázaro, eles não podiam. Encher as talhas, mas transformar água em vinho, eles não podiam fazer. Vai ao tanque de Siloé. Puxa vida, estou cego aqui, vou ter que caminhar até lá. Ele podia fazer isso. Rodear Jericó, tocar a trombeta. O que nós podemos fazer, que está no nosso alcance, é nosso dever obedecer. E deixa Deus agir. Ele vai agir, queridos. É só aguardar a intervenção de Deus. Lá do céu, Ele vai intervir, vai mandar socorro. Às vezes a gente observa muitos irmãos orando, pedindo a solução de Deus, mas não estão obedecendo.
naquilo que devemos obedecer. Não estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não estamos colocando as coisas espirituais acima das coisas materiais, buscando as coisas do alto e não as que são da terra. Não estamos testemunhando, não estamos santificando a nossa vida, não estamos sendo fiéis a Deus na entrega daquilo que pertence ao Senhor. Não estamos dando toda a glória a Deus. Eu conheço uma pessoa que quando fala de alguma coisa, o eu está sempre em primeiro lugar. Eu, porque eu orei. Não vou falar o nome porque não convém. Não é daqui não. Porque eu tive essa vitória. Parece que Jesus está assim meio de lado. Não dá glória a Deus. Não somos agradecidos. Não temos um coração grato. Por que aquele leproso que voltou recebeu muito mais, uma bênção completamente maior, que foi a salvação? Por que ele voltou? Porque tinha gratidão. Ele não tinha, ele não merecia. Eu não mereço. Eu sou um miserável. Eu não mereço. E o texto diz isso. Mas onde, pastor, que o texto diz? Diz que ele era o único samaritano. Os outros eram judeus. Eu mereço. Deus tem que me abençoar. Quando a gente reconhece que não merece, a gente tem um coração grato, queridos. A gente vai agradecer muito, muito, muito. E às vezes as bênçãos, as intervenções não chegam porque nós não vamos dar glória a Deus como deveríamos dar. Obedecer. Vocês lembram de Acã, a experiência de Acã? Claro que lembro. A derrota que veio para o povo de Israel, uma derrota vergonhosa. E aí Josué faz o quê, irmãos? Vai lá clamar a Deus. Senhor! Aí, agora são minhas palavras, tá? Meu querido, minhas palavras, por favor, hein? Meu querido, pode se levantar. Isso não é hora de você estar orando, não. A hora é de agir. Vai tirar o pecado do meio do povo. Escondido na tenda. O que Acã guardou lá? Escondido, passou a mão. O que foi? Ouro, prata e uma capa babilônica. Não era uma capinha simples não, meu irmão. Era uma capa rica, cara, caríssima. Tira o pecado de dentro. Irmãos, as derrotas às vezes chegam porque está faltando algo. Nós estamos escondendo algo, ficando com aquilo que pertence a Deus.
não estamos santificando nossa vida. O que Deus diz? Santificai-vos e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santificai-vos. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que você conhece também, de cor salteado, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, atender. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir e atender as orações. Mas, o quê? Que faz separação. Vossos pecados, as iniquidades, estão fazendo separação entre vocês e Deus, para que Ele não ouça vocês, não atenda a vocês, porque o pecado ficou no meio, está impedindo a ação de Deus. Deus está escondendo o rosto e não vai ouvir. É isso que a Bíblia diz, irmãos. E aí não adianta orar, pedir. Pedro fala de que Deus não vai ouvir a oração do marido se ele estiver fazendo o quê? Tratando erradamente a esposa. Como vaso mais frágil. Não é fraco, não. Frágil. Não dando atenção, não cuidando. Enfim, as suas orações serão impedidas. Os irmãos percebem, e a Bíblia fala de muitas outras coisas que atrapalham a ação de Deus na nossa vida. Parece que as intervenções divinas não podem chegar, porque está tendo um impedimento, uma barreira, né? Às vezes a nossa vida não tá condizente, né? É que nem a pessoa que está com a caneca, está chovendo, e ele está com a caneca virada, não está caindo na caneca dele, está caindo na dos outros, mas a sua caneca está virada, meu querido. Obediência, pecado que atrapalha, que impede a ação de Deus, às vezes dentro de casa, escondido dentro da nossa própria casa, como Acã. Pecado, irmãos, tem que ser confessado e depois abandonado. Volte ao verso 11 aí. Pedro diz: o Senhor me libertou, ou me livrou. Essa palavra livrou ou libertou é a mesma que está em Atos 7,34. Atos 7,34 está se referindo ao povo de Israel quando foi liberto lá do Egito, aquela libertação maravilhosa que Deus deu ao povo de Israel. Então, a palavra usada em Atos 7,34 para libertação do povo de Israel é a mesma usada aqui nesse versículo 11. A palavra no original é a mesma. Então, Pedro experimentou uma libertação semelhante, isto é, mediante a uma ação poderosa de Deus. O comentarista John Stott, um dos maiores comentaristas bíblicos que nós temos, ele diz assim: de toda a narrativa da libertação de Pedro,
A afirmação mais importante está no verso 17. O Senhor o libertou da prisão. Foi a intervenção divina, foi a providência de Deus, foi a mão de Deus agindo, o anjo do Senhor sendo enviado para agir. Meus irmãos, essa mesma libertação o Brasil está precisando. Essa mesma libertação o nosso país está precisando. A igreja, de um modo geral, está precisando. O verso 11 diz mais: me livrou das mãos de quem? Herodes. E mais o quê? E de toda expectativa do povo judeu. O que você vê aqui? Olha, este homem se levantou contra a igreja. Este homem, eu vou falar mais dele quarta-feira que vem. Ele queria matar a igreja. Mas quem morreu foi ele. E de um modo terrível. Quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar quarta-feira como a dificuldade de Pedro de entrar numa vigília de oração, né? A dificuldade dele entrar e o que aconteceu com os inimigos. Porque, olha, o povo judeu, acredito que muita gente, né, grande parte dos judeus, estavam querendo isso mesmo. Estavam querendo que ele acabasse com a igreja. Você está percebendo o que o texto está dizendo? Eles queriam acabar com a igreja. Aqueles que deveriam estar lutando contra Herodes, estavam apoiando este homem, que queria matar a igreja, queria acabar com a igreja. E o povo judeu que deveria buscar o Senhor, adorar o Senhor, agradecer ao Messias, estava batendo palma, estava junto com este homem. Triste realidade brasileira evangélica. Triste realidade brasileira, triste realidade evangélica. Mas Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, queridos. A última palavra é dEle. Ele não dorme. Ele não dorme. Quando a gente pensar que está tudo acabado, que a batalha foi perdida, aí que começa a ação poderosa de Deus. Na hora certa, no momento certo, Deus respondeu à oração da igreja que estava intercedendo. Na hora certa, houve uma intervenção divina, celeste, libertação. Não no nosso tempo, não do jeito que queremos, achamos ou pensamos, é do jeito de Deus. Queridos, vamos fazer o que podemos fazer, obedecer, perseverar, crer que Deus está no controle. Não desanime, meu irmão, minha irmã, sua causa não é perdida. Porque está demorando, porque você não está vendo uma luz no fim do túnel, porque muita tempestade, muita aflição, você não está conseguindo. Deus não fica indiferente. Ele vai agir na hora certa
e da forma certa. É preciso confiar. Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro, o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, uma situação terrível. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o quê? Um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Mas é preciso perseverar, confiar, obedecer, crer nas promessas de Deus. Amém, queridos? Duas grandes lições sobre a igreja intercessora. A igreja intercessora, o crente intercessor, crê que a última palavra é do Senhor. Não importa se... Vocês lembram que quando na cidade de Ziclac, os inimigos foram lá, roubaram tudo, porque Davi e os homens estavam em guerra. Foram lá pegar as mulheres e crianças. Tudo que eles tinham levaram. Quando eles retornam, tudo queimado, acabou. Eles choram, lamentam, até se revoltam contra Davi, né? Queriam matar Davi. Você que é responsável, seu pastor de meia tigela. Mas o que Davi faz? Recorre a Deus. Recorre a Deus. Senhor, eu devo ir perseguir esse bando. Eu vou ser vitorioso. Senhor, parecia algo lógico, mas busca Deus. E aí, chegou a hora de fazer o que eles tinham que fazer. Ir para a guerra. Ir para a guerra. O inimigo estava fazendo o quê, irmãos? No arraial. Festejando. E eles vão lá. Recuperam tudo que eles tinham levado, inclusive de outros povos que eles tinham invadido da mesma forma. Trouxeram tudo. E a família também, de volta. Repartiram para quem deveriam, para esses povos. Não deixaram de ajudar os outros, não. Tudo para nós, não. Vitória. O inimigo às vezes está cantando vitória, festejando. Mas a batalha ainda não terminou. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E quem será contra nós, irmãos? Quem será contra nós? A última palavra é do Senhor. Quando a igreja ora e a intervenção vem lá do céu. Deus manda e age de maneira poderosa. Então vamos fazer como o salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele do céu enviará o seu auxílio, o seu socorro e me salvará. Vamos confiar no Senhor, irmãos. Vamos confiar plenamente no Senhor. Amém?